Você vai ouvir agora mais uma sonora do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaio sobre o Futuro, publicado pela editora Apologia Brasil. Quem construiu Tebas, a cidade das 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Os reis carregaram as pedras. Essa é a provocação genial do poeta Bertolt Brecht. E é exatamente com essa pergunta afiada que a gente abre o nosso mergulho profundo de hoje. É uma ótima forma de começar, com certeza. Pois é. O nosso foco hoje está no prefácio do livro São Gonçalo Ontem e Hoje, Ensaios para o Futuro. Esse livro foi escrito pelo historiador Rui Aniceto Fernandes, da UERJ. E a nossa missão aqui é entender uma virada de chave muito importante. Sim, tipo, como a história deixou de ser um palco exclusivo para as elites, né? E passou a focar nas pessoas de verdade. Exato. Investigar as pessoas reais que, de fato, erguem as cidades. Bom, vamos desempacotar isso. Essa transição metodológica é fundamental, porque durante muito tempo a história foi escrita totalmente de cima para baixo, focando apenas no clero, em reis, generais, em grandes tratados. Sabe, essa visão tradicional me lembra muito um letreiro de cinema. Um letreiro que só mostra o nome do diretor e ignora completamente a equipe técnica. Todo aquele pessoal que ralou no set para fazer o filme acontecer, sabe? Nossa, essa analogia é perfeita. E para responder à inquietação daquele poema do Brecht, a gente precisa olhar para como a própria ciência histórica mudou a sua lente ao longo do século XX. Mas peraí, tem um problema prático nisso. Se os reis e a elite eram tipo os únicos que sabiam escrever e guardavam os documentos oficiais, como é que os historiadores conseguem farejar essas vozes marginalizadas? Essa é a grande questão. A mudança não foi espontânea. Ela foi exigida pelos movimentos sociais, entende? Trabalhadores, mulheres, a população negra, a comunidade LGBTQIA+. Então esses grupos forçaram a academia a enxergar eles. Exatamente. E para encontrar essas pessoas, os pesquisadores precisaram voltar aos arquivos de Estado, mas buscando novos tipos de documentos. Eles começaram a vasculhar processos inquisitoriais e registros de crimes, por exemplo. Lendo as entrelinhas das experiências vividas ali. Mais do que isso, até. Pense nos autos de um processo criminal do século XVIII, digamos. Muitas vezes, o depoimento em um tribunal é o único momento na vida inteira de uma pessoa marginalizada em que as palavras exatas dela foram transcritas para o papel. Caramba, nunca tinha pensado por esse lado. Eu fico impressionada toda vez que eu leio sobre isso. Ao analisar um julgamento por pequenos furtos, vadiagem ou até curandeirismo, o historiador consegue capturar o que aquelas pessoas comiam, como falavam, como sobreviviam. A vida cotidiana escondida no meio do jargão jurídico, né? Isso faz muito sentido. A fonte também menciona um forte resgate da memória oral, indo direto aos depoimentos. Mas o autor usa uma metáfora grega muito curiosa sobre isso. Sim, a relação entre Mímesis e Clio. Isso. Ele diz que a convivência entre a mímesis, que é a memória, e a Clio, a história, é essencial, mas é tensa como a relação entre pais e filhos. Por que essa tensão acontece na prática? É que a memória, a mímesis, é profundamente subjetiva e emocional. Ela tem o caráter apaixonado do filho, sabe? Já a história, a Clio, tenta ser mais objetiva, cruzando documentos. Ela assume o papel corretivo do pai. Entendi. E quando o historiador chega na comunidade e apresenta dados que contradizem uma memória muito querida por aquele grupo, rola um atrito. Com certeza. A história muitas vezes esfria a emoção da memória com fatos difíceis de engolir. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Como isso altera a forma de uma cidade de carne e osso se enxergar. O prefácio sobre São Gonçalo critica muito a atuação dos chamados historiadores práticos. Quem são eles? São, em geral, os memorialistas locais. Pessoas apaixonadas pela cidade, mas que muitas vezes não têm o rigor investigativo da pesquisa acadêmica. O resultado costuma ser uma narrativa ufanista, focada só em filhos ilustres e velhas capelas intactas. O que acaba criando uma redoma de vidro, né? Não reflete a cidade real com os seus conflitos e desigualdades. Exato. E o grande perigo desse ufanismo é que ele aliena a população atual.
O trabalhador comum de hoje não se enxerga numa história feita só de grandes fazendeiros pacíficos. É por isso que a proposta desse livro é tão importante. Ele joga luz sobre atores civis reais, associações de moradores de bairro, movimentos operários, defensores do meio ambiente. Sim, pessoas que estão diagnosticando os problemas e construindo o que o autor chama de utópicas São Gonçalos. O que tira aquele peso, aquela sensação paralisante de que a cidade está fadada a um destino ruim, imposto de cima para baixo. Então, o que isso tudo significa? Significa que registrar essas greves e conquistas documenta uma população vibrante, mostra que o destino não é uma fatalidade. A população luta, muitas vezes perde, mas também vence. Isso devolve aos moradores o poder de ação histórica. Reescrever a história não é só um exercício acadêmico de vaidade. É uma ferramenta de empoderamento. É um convite para quem nos ouve sonhar junto com quem constrói o futuro, sem esquecer de quem pagava as despesas do nosso passado. E isso deixa a gente com um questionamento final muito provocativo. Se a verdadeira história de uma cidade é escrita pelas lutas invisíveis do dia a dia, quais ações anônimas, acontecendo agora mesmo nos nossos próprios bairros, serão um grande objeto de estudo dos historiadores daqui a 100 anos? Fica a reflexão. Afinal, quem está carregando as pedras das nossas cidades hoje?